Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que é os cristãos e Roma e a perseguição de Nero. Existe um texto do Brent Shaw que ele fala da perseguição dos cristãos no tempo de Nero, onde ele argumenta ali que não houve perseguição, né? Esse texto ele foi citado num vídeo da Juliana Cavalcante. Aqui eu vou trazer esse texto de 2015, né? Aqui eu vou trazer uma resposta a esse texto do Brent Shaw, que foi escrito pela Birgit van der Lans e o Jan Bremer. Então vou trazer os argumentos que eles colocam para defender que houve sim, tudo indica que houve sim perseguição aos cristãos no tempo de Nero. Então essa conexão entre a punição dos cristãos e o grande incêndio de Roma, isso é citado lá pelo Tácito, nos Anais de Tácito, 1544, mas só que não aparece citado em outros relatos historiográficos desse incêndio, né? O Suetônio, ele fala do incêndio quando ele vai falar do Nero, né, no capítulo 38, e ele vai falar que Nero perseguiu os cristãos, os Christiani, ali no capítulo 16. Mas ele não conecta uma coisa com a outra, são assuntos separados. Dion Cássio, ele tem um relato de um incêndio, mas não fala nada de cristão. Sulpício Severo, em Crônica 2:29, e Orósio, História contra os Pagãos 7.7.4, ele se refere a essa conexão, mas só que ele está usando Tácito como fonte, né? Então, não são documentos independentes, né? Uma conexão entre o castigo dos cristãos e o incêndio é feita numa carta de Sêneca a Paulo, que também inclui judeus na acusação. Ela é mencionada por Jerônimo em Homens Ilustres. Independente dessa carta ter existido ou não, a crítica argumenta que essa carta não existiu, o fato é que ele está trazendo uma conexão do incêndio com os cristãos já ali no século IV. Está trazendo isso. O Brent Shaw, ele também argumenta, entre outras coisas no artigo dele, que a ligação tradicional entre as mortes de Pedro e Paulo e as vítimas do grande incêndio, ele descarta que tenha havido a correlação. Então, Pedro e Paulo não morreram por causa disso. Ele descarta a relevância de outras fontes, como Suetônio, Clemente, e finalmente questiona a existência de muitos de cristãos em Roma ali, naquela época, na década de 50 e 60. O argumento aqui dos autores, né, ele vai ser basicamente o seguinte: se essa punição imposta aos cristãos em 64, no incêndio de Roma, for totalmente descartado, fica difícil explicar quando e por quem Nero veio a ser identificado como perseguidor aos cristãos. Tá? O rótulo de cristão, ele foi de fato uma designação posterior. Ela talvez tenha sido inventada pelas autoridades romanas em Antioquia. Isso aparece ali em Atos 11:26, onde se diz assim: e se reuniram, isso sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Não disse quem chamou, mas está dizendo que começou a ser chamado. A descrição de Tácito dos Christiani, né? Christiani, como uma superstição sinistra, baseia-se nas percepções do novo movimento no início do século II. Especialmente, pode ter sido resultado de uma troca de informações com Plínio Jovem. Eles se falavam entre si, né? Ele, Suetônio e Tácito trocaram figurinhas, né? No entanto, embora a utilização da terminologia das percepções do início do século II signifique certamente que devemos ter cuidado de transpor esse vocabulário de volta para o século I, isso não refuta que algo semelhante ao fenômeno descrito existisse naquela época. Por outras palavras, mesmo que as vítimas de Nero talvez não fossem rotuladas na época de Nero como cristãs, não se cegam que não fossem seguidoras de Cristo.
o relato de Tácito é frequentemente tomado como uma indicação de que em 64 os cristãos se afastaram dos círculos judaicos. Então esse é o argumento principal dela, ou seja, de fato o nome cristãos ali na época de Nero está um pouco prematuro, muito cedo para isso estar circulando em Roma. Mas isso não significa que não tivessem seguidores de Cristo em Roma. Ela vai citar, então, alguns textos que falam dessa perseguição e presença de cristãos em Roma, antes de Tácito. Né? Primeiro nós temos a carta de Paulo aos Romanos, nós temos Hebreus 13, 24, saúdos da Itália. Parece que tem cristãos lá na Itália, em Roma possivelmente. Né? Em Hebreus 10, 32, ele faz referência aos abusos e perseguições que esses cristãos sofrem. Então, isso pode ser uma recordação dos acontecimentos de Nero. Tá? A próxima referência é o Apocalipse. O Apocalipse, eu vou fazer um vídeo específico para Apocalipse. Né? Provavelmente ele foi escrito ali por volta do ano 100. Não há consenso sobre o autor, né? Mas existe ali uma referência, uma segunda besta associada ao número 666. E, pela gematria, tudo indica que é César Nero. É a possibilidade mais concreta para essa gematria. Porque, na época, havia a expectativa de que Nero voltasse. Depois que Nero morreu, ali na época do incêndio, Nero se suicidou, havia uma expectativa que Nero retornasse, Nero redivivus. Então, isso justificaria ali esse número da besta aí. Então, esse trauma de 64, ele se manifestaria ali no Apocalipse. Então, você reflete nisso. Outro livro que fala também de cristãos é a Ascensão de Isaías. É um texto que foi escrito aí por volta de 70, 120, na Síria, e que fala que ele descerá do seu firmamento na forma de um homem, um imperador sem lei, um matricida. Esse é o rei deste mundo, e perseguirá a planta que os 12 apóstolos do amado terão plantado, e um dos 12 serão entregues em suas mãos. Então você vê que ele fala de alguém, um perseguidor, que é um matricida. Isso, boas sugestões que seja Nero, porque Nero matou a mãe, né? E depois fala que ele vai perseguir um dos 12 apóstolos. Aqui faz o link com a perseguição de Nero com a perseguição de Pedro em Roma. Tá? Um Clemente de Roma, ele já estamos aí perto da publicação dos Anéis de Tácito, né? Ele fala ali que tem sofrido grandes tribulações ali. E isso atrasou a escrita da carta. E, além disso, ele faz referência aos nobres exemplos de nossa geração. Remete ao sacrifício de Pedro e Paulo. Possivelmente está se referindo à época de Nero. Isso é ainda mais provável porque não ouvimos falar de perseguições sobre Tito. Então, ao que tudo indica, seria Nero mesmo. Bom, então, um Clemente seria a primeira indicação de que as ações de Nero se tornaram parte de uma memória local das igrejas romanas. A carta de 1 Pedro, no final, 1 Pedro também é um texto que está próximo com o tempo da carta de Plínio, tá? E de Tácito. Carta de Plínio ao Trajano, né? Ele sugere, a carta de 1 Pedro, no final de 1 Pedro, sugere que Pedro esteve em Roma. O local da composição dessa carta é a Babilônia, está no capítulo 5, 13. Quase certamente se refere a Roma, como era habitual em muitos escritos judaicos e cristãos da época se referiam. O próprio Apocalipse faz referência à Babilônia como sendo Roma. Vou falar isso num vídeo separado. A carta, portanto, parece pressupor o conhecimento pelas congregações na Ásia Menor da ligação entre Pedro com Roma,
mas não dá pistas das circunstâncias da sua morte. Uma indicação precoce de uma morte violenta de Pedro pode ser encontrada em João capítulo 21, 18. Esse capítulo 21 é considerado uma interpolação, onde ali ele diz assim: quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Parece que está se referindo à crucificação, né, de Pedro. Então, muito possivelmente, esse João 21 foi escrito depois da crucificação de Pedro. É uma profecia após o evento, né? Então, essa carta aí de Evangelho de João está aí datada entre os anos 90 e começo do século II, também ali na Síria, tá? No século II, ali no começo do século II, temos aí o pastor de Hermas, em que ele fala também de perseguição aos cristãos. Temos também Apocalipse de Pedro, que a maioria dos estudiosos concorda que é de uma década próxima ali da revolta de Bar Kokhba, e ele fala assim: olha, Pedro, eu te manifestei e expliquei tudo isso, e viaje para a cidade que domina o ocidente, e beba o cálice que te prometi. Então, parece estar se referindo a uma tradição de martírio em Roma. Conclusão: perseguições em Roma ou na Itália são relatadas apenas algumas décadas depois de Nero, na Carta aos Hebreus, pastor de Hermas também. Eles apresentam Nero como um grande inimigo dos cristãos. Está no Apocalipse, né, o César Nero, do 666, a Ascensão de Isaías, que fala lá do matricida, Apocalipse de Pedro. E começando por volta da mesma época, eles também atribuem a morte de mártir a Pedro, né, como aparece no Evangelho de João, na carta de 1 Pedro, e conecta a morte do mártir de Pedro e Paulo com a de Roma, como aparece em 1 Clemente e em Apocalipse de Pedro. Então essas referências aí, anteriores a Tácito, né, elas mostram que é improvável que Nero tenha causado tal impacto na imaginação cristã se a ligação entre ele e os cristãos foi resultado de uma associação incidental posterior, ou seja, possivelmente houve sim perseguição de Nero na época lá de 64 aos cristãos. Muito obrigado, então.